A estratigrafia é uma importante e fascinante área da geologia. Ela tem uma história para contar. Nós estamos lidando com seres vivos. Os estratos geológicos, boa parte deles, os estratos geológicos que pertencem ao Fanerozoico, aquela porção mais superficial da crosta terrestre, ela realmente tem uma história muito importante para entendermos a história da biodiversidade como um todo. Será que esses seres que estão realmente nas camadas, os estratos sedimentares, eles representam, segundo a geologia convencional, ambientes, cenários realmente de calmaria geológica, e esses ambientes, esses ecossistemas, de alguma forma eles se desenvolveram durante longos períodos de tempo e por algum motivo eles ficaram preservados como fósseis? Não, eu creio que a história, que realmente os estratos geológicos têm nos contar uma história bem diferente. Existe uma certa ordem dos fósseis, né? E essa ordem realmente ela ocorre, não que essa coluna geológica que contém fósseis ela ocorre completa em toda a superfície da Terra. Em algumas partes da Terra, algumas áreas, eu tenho parte dessa coluna geológica, ou a parte inferior, ou a parte intermediária, Mesozoico, ou a parte superior, Cenozoico. Algumas vezes só tenho o Paleozoico, a parte inferior. Às vezes o Cenozoico ele acaba sendo depositando em cima do Paleozoico, sem o Mesozoico. Você tem o Cenozoico em cima do pré-cambriano, não tem nem o Mesozoico, nem o Paleozoico. Então, mas de alguma forma, quando analisamos, pelo menos separadamente, o Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, vamos encontrar uma certa sequência de seres no registro fóssil, não pode ser ignorada. E essa sequência, ela não pode ser traduzida como ambientes ecológicos que foram soterrados ao longo do tempo. Porque não é essa história realmente que a coluna quer nos contar. Quando você percebe que boa parte desses estratos estão superpostos, com contatos plano-paralelos, não havendo realmente tempo de exposição das camadas realmente subjacentes, então isso mostra que o processo foi contínuo. Né? E você tem dentro dessas camadas fósseis, que exigem também rápido soterramento. Então, esses ambientes prolongados de calmaria geológica e evolução, parece que essa história está equivocada. O registro fóssil e os estratos sedimentares têm uma outra história para contar. Mas e essa sequência ordenada? Como seria explicado então? Temos três possibilidades associadas realmente a um ambiente pré-existente a essas realmente camadas, esses estratos que ocorrem em toda a superfície da Terra, havendo uma certa ordem dos seres, uma certa disposição ordenada da fauna e da flora antes dessa grande catástrofe que podemos identificar nas rochas paleozoicas, mesozoicas e cenozoicas, e de alguma forma, durante o próprio processo de deposição catastrófico, você tem dois outros fatores que podem interferir para ter um certo ordenamento dos seres no próprio registro fóssil, que seria mobilidade diferenciada, tanto o ambiente terrestre como o marinho, você ter realmente os seres procurando realmente fugir dos resultados de uma catástrofe fatais, e, de certa forma, os mais habilidosos, por exemplo, aves e mamíferos, estariam sendo soterrados por último. Então, eu teria esses seres no Cenozoico. E outro fator seria a flutuabilidade seletiva. Esses seres, mesmo estando todos no mesmo ambiente, sendo mortos por grandes processos geológicos e violentos que ocorreram no passado, meteoritos, vulcanismo geral, mega tsunamis e assim por diante, eu tenho então os seres sendo removidos e transportados segundo a sua flutuabilidade. Parece que as aves e os mamíferos flutuam mais tempo quando realmente estão num ambiente aquoso. Então seriam os últimos a serem removidos e depositados numa sequência de superposição, de tal maneira que eu teria uma certa ordem desses seres. Mas tem alguns detalhes que devem ser considerados nesse estudo. Ou seja, quando eu vejo algumas rochas numa sequência que se repete, ou seja, camadas, lâminas que se repetem, isso é muito comum nas formações sedimentares, nos estratos geológicos, eu percebo que esses ritmitos eles estão associados a um outro fenômeno. Existem várias evidências nesse sentido. Esse fenômeno é conhecido como estratificação espontânea. E esse fenômeno pode ser identificado
na natureza, reproduzido no laboratório. Existem várias maneiras realmente de constatar a realidade desse fenômeno. E a estratificação espontânea, ela acaba realmente sendo um fator a mais. Quer dizer, além da superposição, tem situações onde não ocorre superposição. Então, quando eu vejo essas lâminas superpostas que se alternam, às vezes, de cores distintas, eu não estou no processo de superposição normal de camadas, mas sim no processo de estratificação espontânea. Um material heterogêneo é transportado e lá na frente ele se organiza em níveis que realmente se alternam, camadas que se alternam, são os retinitos ou ciclotemas. Isso está associado a um processo muito mais rápido do que o processo da superposição. Então, existem estas e outras evidências para mostrar que o registro estratigráfico associado aos fósseis se formou de maneira rápida e catastrófica.